Olá, meu amigo, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo, do nosso projeto ProEnem, e vamos à nossa aula de Geografia A, aula de número 4. Nessa aula, falaremos sobre o relevo brasileiro. Vamos começar? Vamos lá, então. Bom, o relevo brasileiro, se a gente fosse dar uma característica geral dele, a gente deveria falar: o relevo brasileiro é um relevo antigo e desgastado, tá? A formação geológica do nosso relevo, grande parte, são das eras mais antigas, da pré-cambriana, né, e da paleozoica, ok? Bom, o nosso relevo, ele vai predominar os planaltos. Marcelo, o que é um planalto? Bom, a definição de planalto é um relevo, né, que tenha acima de 200 metros de altitude. Uma planície é um relevo até 200 metros de altitude. E uma depressão é uma área erodida ao lado de um planalto ou de uma planície, que também vai ter uma altitude média até mais ou menos, podendo ter até 500 metros de altitude. Mais ou menos, essas são as definições mais aceitas. Também alguns livros trazem lá que o planalto seria acima de 300 metros. Quando a gente estuda lá no nosso ensino fundamental e até médio às vezes, a gente tem um conceito de achar que isso é planície e isso aqui seria um planalto, mas nem sempre. Uma área plana assim, ela pode ser um planalto, por exemplo, uma chapada, né? Ela é plana, lá bonitinha. Se aquele relevo estiver acima de 200 metros de nível do mar, aquilo vai ser um planalto. Tranquilo, meu amigo? Então, repetindo para você, relevo brasileiro é um relevo antigo e desgastado, ok? Com predomínio de planaltos. Tranquilaço, né? Bom, da formação geológica, como eu falei, nós temos dois tipos das formações geológicas. Lembra, existem três tipos, né? A questão dos escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. No Brasil, não temos dobramentos modernos, porque o Brasil se localiza no meio da placa sul-americana, não é uma área de contato das placas, então assim não temos esses dobramentos modernos. No Brasil vão predominar as bacias sedimentares com 64% e 36% de escudos cristalinos, ok? Vamos continuar aqui. Nesse mapa a gente consegue perceber as áreas de bacias sedimentares, ó, a bacia amazônica, a bacia do Pantanal, a bacia do Paraná, a bacia do Maranhão-Piauí, né, a bacia da região aqui do sul de Minas Gerais. Então nós temos várias bacias sedimentares. E as regiões de escudos cristalinos, claro, que é onde vão ter as partes mais elevadas do nosso país, ok? Bom, vamos relembrar um pouquinho aqui a formação e a separação dos continentes, para você ver aonde está o Brasil inserido, né, e toda a transformação do nosso relevo. Então a gente percebe aqui, ó, nessa imagem, que o Brasil ele pertencia ao Gondwana, lembra? Pangeia é um bloco só, separa em duas partes, a questão do Laurásia e do Gondwana, né? Então o Brasil pertencia aqui à região do Gondwana, colado aqui, ó, América do Sul e África, né? Então vai separando. Toda essa parte mais central aqui é a parte do relevo mais antiga, né? Essas outras áreas aqui são áreas de encontro onde vamos ter os dobramentos modernos. Então, ó, não temos áreas de contato, não tendo assim dobramentos modernos. A nossa formação geológica é antiga, como vimos, né? Grande parte da era pré-cambriana, que seria essa parte do base cristalina, recoberta por sedimentação, que seriam as bacias sedimentares com esse 64%. E isso aqui, por estar no meio da placa sul-americana, nós temos uma maior estabilidade. Só fiquem ligados, né, a um conceito que existe aí de senso comum, pessoas falando, até repórteres aí falando isso, né, algumas pessoas na mídia, que no Brasil não tem terremoto. A gente sabe que no Brasil, sim, temos terremotos de pequena magnitude, tá? Então lembra, mas numa prova, né, no Enem lá que vai estar para você, vai estar falando que o Brasil ele tem uma maior, né, maior segurança porque não está em áreas de contato, né? No Brasil tem uma maior estabilidade, mas sim, nós temos terremotos no Brasil e eles estão associados muito, né, às falhas geológicas, ok, amigo? Vamos continuar aqui, beleza. Nas classificações de relevo no Brasil, nós temos três classificações de relevo. Nós temos a classificação de Haroldo Azevedo, a classificação de Aziz Abissaber e a classificação de Jurandir Ross. Antes de eu ingressar nessa classificação, eu quero passar aqui uma dica especial para você. Então, se a gente fosse dividir o Brasil em planaltos, né, na condição geral, nós temos dois blocos de planalto, tá? O planalto das Guianas e o planalto brasileiro. Esse planalto brasileiro é a maior parte da nossa unidade de relevo.
esse Planalto brasileiro ele vai ser subdividido em Planalto Central, em Planalto Nordestino, em Planalto Meridional, em Planalto Atlântico. Essa subdivisão que existe no Planalto brasileiro. Quando a gente fala de planícies no Brasil, né, nós vamos dividir essas planícies em 3 planícies, grandes blocos, né? A planície amazônica, tá? A planície do Pantanal e a planície costeira ou litorânea, tá? Essas 3 planícies, for datar isso em era geológica, a formação dela é da era Cenozoica. Os nossos planaltos, né, antigo grande parte deles são da era pré-cambriana. Claro que muitos deles, devido ao processo de sedimentação, são formados na fanerozoica, que seria nada mais nada menos do que a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Tá? Nossos planaltos são mais antigos e as nossas planícies são mais recentes. Então, lembrando, nós temos essas 2 classificações. As depressões no Brasil, né, que eu falei no começo da aula, o que seria uma depressão, elas foram aparecer no nosso relevo como classificação apenas na década de 90 com a classificação de Jurandir Ross. Então, até aqui nas 2 primeiras, né, 40 e década praticamente 60, aqui não existiam as depressões. Só vão aparecer na década de 90, quando Jurandir Ross faz um mapeamento mais, né, detalhado, com foto aérea, sensoriamento remoto, através de um projeto chamado Radam Brasil, aí conseguiu sim mostrar todo esse detalhe e as depressões começam a aparecer. Então vamos começar na primeira classificação, que é de Haroldo Azevedo. Então esse é o mapa da classificação. Percebam, né, ó, Planalto Brasileiro e o Planalto Brasileiro, o Planalto das Guianas, né? E o brasileiro dividido em Central, Atlântico, Meridional, tá? Então, a planície amazônica, Pantanal, costeira. Para ele, há uma região lá no extremo sul, a região dos Pampas Gaúchos, ele classificou aquilo como uma planície. Então, para Haroldo Azevedo, nós temos, além dessas 3, uma planície a mais, que é a dos Pampas. E os planaltos aqui, mostrando das Guianas, Central, Atlântico e Meridional. Percebam que ele não classifica o Planalto Nordestino. Para ele, toda essa região aqui compreende ao Planalto Atlântico. Tranquilo? O que ele levou em consideração? Ele levou em consideração o nível, né, altimétrico. Então, foi lá a altitude. Apenas a altitude foi considerada. 200 metros para cima, para baixo, planície e planalto. E ponto final. Beleza? Aí teve, né, o grande Aziz Abissaber, né, que faleceu recentemente, um dos geógrafos, né, mais conceituados aí do Brasil, né, internacionalmente respeitado. Você deve ter estudado bastante ele quando estudou um pouquinho sobre domínios morfoclimáticos, mas ele fez sim uma classificação de relevo. Percebam que ela é um pouquinho diferente, tá? Então, para Aziz Abissaber, ele vai dividir o Brasil, né, em 3 planícies: a amazônica, a do Pantanal e também a costeira. Essas mesmas 3 planícies, tá? Mas Planalto, eles subdividem em mais áreas. Ó, o Planalto das Guianas, aonde tem os pontos mais altos do Brasil, né? Destaque lá para o da Neblina, Roraima e 31 de Março, tá? E depois dividiu em Planalto Central, Meridional, Planaltos do Leste e Sudeste, Maranhão, Piauí, Nordestino e o que o Azevedo tinha considerado aquela região dos Pampas uma planície, ele considera aquilo ali um planalto chamado de Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Marcelo, essa classificação foi feita basicamente, né, na década de 60, final da década de 50 para a década de 60. E aqui, ele, além da altitude, ele considerou toda a questão do processo de geomorfologia, toda a ação da mudança do relevo no seu processo de formação. Tranquilo? Beleza. E chegamos na classificação de Jurandir Ross. Essa é a classificação mais moderna que tem. Recentemente, nas provas vestibulares, ela está aparecendo, né? Então, a gente tem que estar bem atento a ela. Não decorar, não gravar, porque ela divide o Brasil, percebam, em 28 unidades. É basicamente impossível você gravar todo o nome, né, das unidades. A gente percebe que tem alguns nomes aí que são bem compridos e bem complicados para a gente gravar. O que eu tenho que saber dela, Marcelo? O que você tem que saber dela, meu amigo? Como ela foi feita primeiro? Ela foi feita na década de 90 através de um projeto de sensoriamento remoto, um aviãozinho batendo, fotografando lá bonitinho, e através dessa foto ele fez a sua classificação. Um projeto chamado Radam Brasil. O levantamento foi feito durante muito tempo, da década de 50 até a década de 80 ali, foi feito esse levantamento com essas fotos aéreas, e depois, né, foram estudar e foram mapear o Brasil com mais detalhe.
Essa classificação vai dividir o Brasil em 28 unidades, como eu falei há pouco. Ela divide em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, totalizando 28 unidades. Tranquilo? Bom, agora eu vou dar uma aprofundada maior para cada região. Então, você que é da região sul, fique mais atento ao que compreende a sua região. Você que é da região norte e assim por diante. Vamos revisar. Essa é a região sul do Brasil. Então, aqui nós temos as unidades. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades na região sul. Nós temos lá, mostrando para vocês, 2 depressões, 3 planaltos e uma planície, né? Apenas a planície ali da região no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos Mirins, o resto, né? 2 depressões, a 21, que é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, e a depressão 22, que é a depressão periférica sul-rio-grandense. E 3 blocos de planalto, que é o Planalto Chapadas da Bacia do Paraná, que seria a maior unidade da região sul, né? O 7, que seria Planalto e Serras do Atlântico, e a região 11, que seria Planalto Sul-Rio-Grandense. Vamos passar para a próxima região, região norte do Brasil. Percebam quanta divisão temos aqui, né? Nós temos ali mostrando 2 planícies, mostrando 4 depressões e mostrando 5 planaltos. Não é que tem maior número que vai ser a maior unidade, tá? Nós temos aqui algumas áreas. Aqui é bom a gente perceber, porque durante muito tempo foi difundido e passado que a região norte do Brasil ela tem como seu relevo principal a questão das planícies, né? Principalmente pela planície amazônica. E a gente consegue ver com detalhe que, sim, o que vai destacar nessa região são as depressões, que é o que está em amarelo. O que está mais escuro aqui são os planaltos, o que está em branco são as planícies e o que está em amarelo são as depressões, né? Não vou nomear todas, mas só para entender o que vai predominar nessa região são as depressões. As áreas de destaque, a área que mais chama atenção aqui é o 23, que é a planície amazônica. Bom, um perfil do relevo mostrando para você, né? Ó, aqui os pontos mais altos lá, toda era depressiva, planície, outra era depressiva e lá os outros planaltos, né? Um recorte aí para você entender um pouquinho. Aqui é a região nordeste do Brasil, né? Percebam que grandes unidades. Destaque para planaltos e depressões, né? O planalto da Borborema, ele é bem famoso, porque ele tem um grande efeito no clima da região, impedindo a passagem da umidade, tá? E temos aqui também uma região da planície litorânea. Vamos para o perfil bonitinho, ó, mostrando por que tem o sertão nordestino. A umidade vem aqui, esbarra, chuva orográfica aqui, passando o ar seco para outra região. Beleza. Na região centro-oeste do Brasil, percebam aqui o que lhes chama bem a atenção, além do 3 aqui, né? O Planalto da Bacia do Paraná, que abrange grande área dessa região, mas também o 26, que é bem importante, que é a planície do Pantanal. Não esqueçam que a planície do Pantanal é a maior planície alagada do mundo, meu amigo, ok? Bom, aqui um perfil do relevo bonitinho, mostrando para você toda a região da planície do Pantanal, a região da Bacia do Paraná, para você entender como é esse recorte. Bom, e aqui a nossa última região, que é a região sudeste. Claro que a gente vai olhar nesse mapa e vai ver o que destaca mesmo aqui é o Planalto, né? A questão do Planalto da região da Bacia do Paraná, pega um pouquinho do Planalto da região da Bacia do Parnaíba, né? E algumas depressões importantes, como a depressão da Bacia do Paraná e também a depressão do Tabuleiro Litorâneo. Percebam que na região sudeste, e assim como grande parte das regiões do Brasil, o que vai predominar é o Planalto. Espero que você tenha entendido bem as nossas dicas sobre o relevo brasileiro, ok? Até a próxima!